que se chamou até hoje Pingo? Qual o motivo? Hoje eu tenho até uma boa massa corporal, né? Mas quando eu era criança, né? Eu era bem diminuto, né? Era bem pequenininho. Como na minha família todo mundo era de corpo avantajado, então caiu o apelido Pingo, né? Até eu demorei para descobrir o meu nome. Eu fui descobrir meu nome quando eu fui. Naquela época não tinha educação infantil, né? Você já entrava no primeiro ano. Certo. Aí quando eu fui no primeiro ano, aí eu descobri, em 1960, aí eu descobri que meu nome era Wilson. Wilson. Até então era Pingo, né? Aí eu descobri que era Pingo. Né? Desde pequeno, então, já pegou esse nome e até hoje, depois de quase 70 anos, né? 70 anos. 70 anos você está aí. Você nasceu onde, Pingo? Qual cidade? Eu sou daqui de Pereira Barreto. Nativo de Pereira Barreto. Sou daqui de Pereira, né? Tive a minha trajetória, escola, futebol, atividades juvenis, né? Certo. Aí no ano de 1970 eu fui para São Paulo. Eu fiquei em São Paulo uma época, depois eu tive a oportunidade de ir para a Bolívia, né? Minha irmã e meu cunhado estavam lá. Foi quando eu iniciei no ramo da fotografia, né? Quantos anos você tinha nessa época? Tinha mais de 21, né? Porque eu precisava. Uns 21, 22 anos. Ou seja, quase 50 anos você está, então, nesse caminho aí, nessa caminhada aí. Sim. E aí você iniciou, então, com o seu... Com o meu cunhado. Seu cunhado. Sim, a escola foi lá, né? E você fazia o que nessa época? A fotografia daquela época, ela era diferente, né? Teve um modo, tinha uma empresa em Lins, ela chamava Euclides Fotografia, e o meu cunhado copiou deles, né? Então eles chegavam numa cidade e iam nas casas, né? Pediam autorização para fotografar e era pôster, né? Pôster 50 por 60, 50 por 70, né? Os quadros, pendurava na parede. E o meu cunhado fazia a mesma coisa, né? Então ele era um trabalho, vamos dizer assim, era um trabalho mambeme, né? Você não era uma loja. Fixo. Não era uma loja, então você ficava migrando de cidade em cidade. Às vezes você fazia uma, fazia duas, mas a migração, né? Você ficava indo, né? E ele não era um trabalho localizado, né? Ele era um trabalho domiciliar. Quer dizer, ia nas residências, tirava a foto, depois vendia para as pessoas. Sim. E esse trabalho para, vamos supor, tirava a foto, ela demorava um tempo para ser. Já levava todos os equipamentos? Não. Lá no período Bolívia e norte do Brasil, né? A gente ficou estabelecido em Cochabamba, ficamos estabelecidos numa cidade, Cochabamba é conhecida, né? Certo. Nós ficamos numa cidade chamada Riberalta, depois nós ficamos em Guaiará, e a última que eu fiquei foi Porto Velho. Aí em Porto Velho eu me despedi dessa atuação, sim, né? Dessa caminhada e voltei para Pereira Barreto, né? Isso quando, mais ou menos, você recorda? Sim, foi em 76. 1976. Bom, o Pingo vai falar então o retorno dele para Pereira Barreto, mas antes de comentar sobre o retorno dele para Pereira Barreto, você que está aqui acompanhando esse canal, saiba que é um canal que está voltado para
lembranças, memórias de Pereira Barreto. Todas as pessoas que nós estamos trazendo aqui são pessoas que têm algo com Pereira Barreto. Hoje também nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse trabalho muito importante para Pereira Barreto. Mas antes saibam que esta camiseta, você pode adquirir esta camiseta e também divulgar Pereira Barreto para outras pessoas através de fotos, símbolos. Você vai até o Museu de Pereira Barreto. Você que não conhece ainda o Museu de Pereira Barreto, vá lá. Nós somos amigo do Museu de Pereira Barreto e você pode tornar-se um amigo do Museu de Pereira Barreto, da colonização de Pereira Barreto. Ele está ao lado da ACEP e você pode fazer visitas de terça a sábado. Abre das 13 às 17 horas. Lá você vai encontrar muitas fotografias, muitos materiais que relembram a colonização de Pereira Barreto. E um desses também é essa caneca, que você pode adquirir, esta caneca que fala do Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto. Você pode estar colaborando e ao mesmo tempo divulgando Pereira Barreto para todas as pessoas. Esse é um trabalho que a gente faz buscando o centenário de Pereira Barreto. Pereira Barreto hoje tem 95 anos. Daqui 5 anos vai estar completando 100 anos. E nós temos esse objetivo de ter um arquivo vivo de lembranças de Pereira Barreto através dos amigos que estão aqui, como o nosso amigo Pingo, hoje falando um pouco sobre Pereira Barreto. Bem, Pingo, fale para nós então sobre esse seu retorno. Você já tinha uma certa experiência na área e você se estabeleceu onde? Como é que foi tudo isso, esse trabalho aqui em Pereira Barreto há quase 50 anos, aliás, há quase 40 anos que você atua aqui em Pereira Barreto? Olha, eu necessariamente, quando eu voltei para Pereira Barreto, né, eu não imaginava que seria foto. Tá? Trabalhava com foto, sim, mas não imaginava, né? Porque na época a fotografia de Pereira Barreto ela era dominada por japoneses. Certo, certo. Então tinha o Hajimido, tinha o Soival Hatakayama e tinha o Yutaka Otsuka. Então eram costumeiramente era o pessoal da colônia que trabalhava, né? Vamos lá, a escola japonesa de fotografia. Certo. Eu voltei para Pereira, eu precisava já estava aí com 20 e poucos anos, né? E até a ideia minha, como eu larguei de estudar, eu precisava de tomar um rumo, né? Eu sei. Então, quando eu voltei para Pereira, na verdade, eu voltei para terminar meus estudos, né? Terminar aí o terceiro colegial. E o sonho meu era voltar para Bolívia. Eu deixei algumas coisas lá e eu queria... O que eu deixei lá, na verdade, foram boas amizades e sonhos, né? Então, eu imaginei que eu ia voltar para Bolívia. Só que eu cheguei aqui em Pereira, daí você começa, meu pai e minha mãe, né? Eu comecei a namorar e acaba dando. Então eu tentei algumas coisas e eu vi que tinha um espaço na fotografia, né? Certo. A fotografia era cara, não dava assim para... eu não tinha capital, não dava assim para montar uma coisa grande, mas eu comecei pequeno, né? Eu montei ali na Coisa Taguchi, né? Hoje está em frente àquela farmácia, né? Certo.
onde hoje é a Vó Sunta, a lanchonete Vó Sunta, montei ali. Aí eu comecei, né? E o atendimento meu na época, ele foi direcionado ao pessoal da periferia. Chegava um sábado, tinha os aniversários, e eram bastante, né? Anos 79 e 80, né? Então a gente estava na construção de 3 irmãos, né? Estava na construção de 3 irmãos e estava na construção do canal de Pereira Barreto. Então tinha uma população que era de Pereira, que trabalhava, tinha uma população que era flutuante, que veio aqui só para trabalhar, e que eles tinham renda, né? Uma renda pequena. Então, na época, você fazia um aniversário, era 10 fotos, 12 fotos, 6 fotos. Só que assim, você ficava, no aniversário desse, você ficava 30 minutos, 20 minutos, né? Já chegava lá, batia, já ia pro montava na moto e ia para outra, entende? Então, a minha clientela foi essa daí, né? E foi galgando, né? Eu tenho umas fotos lá, eu sempre brinco, né? Falei, qualquer hora eu vou começar a publicar. A gente chegava, habitação, casa de madeira, né? Ou casas bem simples, né? Eu lembro numa casa que eu ia fotografar, para mim, primeiro, entrava pelo fundo, né? Se não entrava pela frente, era era um puxadinho, né? Certo. Então, para mim entrar lá, eu tinha que agachar, eu não sou alto, né? Aí as pessoas forravam um lençol, uma coxa, né? Na parede para a gente fotografar, né? São coisas, eu tenho um monte de coisas assim. Histórias. Se olha hoje, né? Mas o meu nicho, né? A minha clientela foi aí, né? Então eu comecei com essa clientela, né? Eu comecei, né? Eu tenho publicado, né? As fotos de 90, você pode dar uma olhada, ainda tem boa parte que é pessoal humilde, são pessoas humildes, né? Certo. São pessoas de periferia, né? Um outro nicho também, eu em 80 eu voltei a jogar bola. Em 80 eu voltei a jogar bola. Então o pessoal que jogava bola também foi um outro nicho, né? Uma outra clientela que eu peguei. Entendi. Eu insisti com bola um tempo, depois eu vi que minha vida eu parei. Então você usou a criatividade e a imaginação, como se diz assim, você trabalhou num nicho, como você falou, 2 tipos de nicho que fez com que você começasse a ser conhecido mais na cidade de Pereira Barreto. O início foi tudo isso daí. Sim. Outra coisa também, né? Hoje já você comenta, mas é o jornal eletrônico. Só que na época tinha o jornal impresso. Né? Então tinha o jornal de Andradina, o jornal da região, tinha o jornal daqui de Pereira, que não estou lembrado o nome, mas o jornal que era do Zé Carlos do Prado. Zé Carlos do Prado. Na época, pela tecnologia da época, para fazer o fotolito, a foto que você vê lá no jornal, né? Hoje não, mas na época tinha que fazer o fotolito, né? E a foto colorida, ela não dava os traços, não dava isso lá, que daí tinha que ser preto e branco, né? Aí eu comecei a atender os jornais, né? Porque isso me colocava dentro de algumas situações, né? Ele trabalhava, né? Às vezes era o jornal que pagava, às vezes era a prefeitura que pagava, mas eu comecei a atender os jornais, né? Tinha também os correspondentes, né? Por exemplo, o HP Maia era correspondente do estado de São Paulo, então não ia vir um fotógrafo lá de São Paulo para fazer uma matéria aqui em Pereira, né? Então eu atendia o HP Maia, Toninho e outros, né?
que eram freelances regionais, Sim. né? Então eu atendia, né? E o preto e branco foi muito bom ter trabalhado com preto e branco. Nossa, era porque você fotografava, você entrava no laboratório, você revelava, né? Você fazia via, tudo o processo. Sim, você via as cores ali, né? Então foi muito bom. Então essa fase sua foi uma fase assim que você conseguiu se expandir, né? Como você falou, estou jogando bola aqui, então vou começar a tirar foto para os jornais, né? Os correspondentes de outros jornais, né? A importância disso daí.